Olá, pessoal. Vamos dar prosseguimento à nossa aula de introdução a processos químicos. Agora a gente vai estar entrando numa fase de balanço com reação. Então, no balanço com reação, a gente vai estudar o principal item do cálculo dos reatores, como é que vai comportar uma reação. Por exemplo, eu tenho uma reação A mais B dando C mais D. O A e o B são chamados reagentes, o C e o D são os produtos. Então, no laboratório, vocês vão fazer isso, já estão fazendo, experimentos no laboratório para reagir, colocar um, dois reagentes formando outros compostos. Então, no laboratório é tudo in vitro, você vê o que está acontecendo dentro. Então, você alimenta, você deixa um tempo de residência, você sabe o que está acontecendo, você está vendo dentro do equipamento. Olha na indústria como é. Na indústria você tem um reator lá e você não vê. Você tem umas tubulações chegando, que são os reagentes A e B, e os produtos saindo, C e D, mas você não está sabendo o que está acontecendo. Isso você só vai fazer através de cálculos. E os cálculos a gente representa aí embaixo, ó, no finalzinho aí embaixo tem cálculos, e você tem um desenho de um reator, né, como é que a gente representa para fazer cálculo, a entrada e a saída. Ou seja, a gente sempre tem que colocar a entrada, os reagentes, A e B no caso, e na saída os produtos C e D, mas também vai sair A e B porque nem sempre nós temos uma conversão completa. Então, a gente vai agora definir três termos que são utilizados para os cálculos dos balanços, né? Três termos usados na engenharia para calcular balanço, perfeito? Então vamos ver os três termos quais são. O primeiro termo é a conversão. Conversão tem a ver com o que você está alimentando, com a carga, a alimentação do reator, ou seja, os reagentes. Não envolve o produto, somente reagente. Então, é uma fração, uma porcentagem do produto que você está alimentando, ou de um componente, ou de dois componentes, da carga que é convertida em produto. Então, se você entrou com 100 e você converteu 90, sumiu, desapareceu 90, significa que a conversão foi 90%. 90 converteu de cada 100 que entrou. Agora, outro termo, rendimento. Rendimento também é uma porcentagem, é uma razão da quantidade que você formou do produto que você deseja. Rendimento, então, tem a ver com o seu produto, o C e o D, aquilo que você queria produzir. Você está querendo produzir algo na sua reação. Então, é quanto você conseguiu produzir, uma quantidade que você conseguiu produzir, sobre uma quantidade que seria formado do aquele produto que você desejaria, se não houvesse algum problema, uma reação paralela, né, algum problema com reagente limitante, ou seja, aconteceu alguma coisa na reação que formou um outro produto que é chamado indesejado, um produto que você não deseja, mas ele foi formado na reação. Por algum motivo, ou temperatura, ou pressão, ou catalisador, alguma coisa ocorreu que formou um produto indesejado. Isso tem a ver com o número do rendimento, uma porcentagem. E seletividade? Seletividade já é uma razão, um número puro. É a razão entre uma quantidade daquele produto que você estava querendo formar. Por exemplo, você queria formar 50 kmol por hora de um produto C. Só que você formou um produto E lá com 5 kmol por hora. Então seria a quantidade daquilo que você formou sobre aquilo que você não formou. Que você formou, mas não desejava. Ou seja, um produto que está atrapalhando lá o seu rendimento, aquilo que você queria formar de maior quantidade. Então, se esse número der 10, por exemplo, número 10, então você tem que fazer um trabalho para aumentar esse número, ir para 11, ou seja, aumentar o produto desejado, ou então diminuir o denominador, ou seja, diminuir o produto não desejado. Então, conversão, rendimento são porcentagens e a seletividade é um número puro. A gente vai ver esses três números agora através de exercícios, né, para fixar bem esses conceitos, já que eles influenciam no balanço, perfeito? Exemplo, eu quero produzir eteno, então o eteno é produzido pela desidrogenação do etano. Então olha a reação aí em cima, C2H6, o etano vai produzir o eteno C2H4 mais hidrogênio, é desidrogenação catalítica do etano. Então essa é a reação principal. Só que
O metano também é gerado, porque o etano, C2H6, ele consome um pouquinho desse hidrogênio que foi formado na reação principal, formando metano, CH4. Ou seja, essa reação à direita aqui em cima, ela é indesejada, mas acontece. Ou por temperatura, pressão, ou por catalisador, aconteceu essa reação. Então, eu tenho que fazer um balanço agora. Eu tenho uma reação principal, aquela desejada, e uma reação secundária paralela, dita paralela, aquela que você não queria, né? Ela é indesejada, mas ela aconteceu. Então, vamos ver esse exemplo. A carga, ou chamado efluente do reator, e as composições são mostradas abaixo. Assim, a carga é 100 kmol por hora e o efluente é 150 kmol por hora. Bom, como é quilomol, eu posso entrar com 100 e sair com 150. Massa não. Massa, se eu fosse 100 kg por hora, tinha que sair 100 kg por hora. Agora, mol não. Olha a reação principal. Tem 1 mol de etano, vai gerar 1 mol de eteno mais 1 mol de hidrogênio. Ou seja, eu estou entrando com 1 mol só. E está saindo 1 de eteno mais 1 de hidrogênio, saindo com 2. Ou seja, mol não tem problema. Entre os 100 kmol, está saindo 150 kmol no efluente. Bom, se o C2H6, o etano, fosse 91,4% a sua pureza e tivesse 8,6% de um inerte, qualquer um nitrogênio, por exemplo, é um inerte, que não participa da reação, é inerte, não participou da reação. Então, teoricamente, na reação principal, 100 kmol por hora, se eu entrei com 91,4%, ou seja, 91,4 kmol por hora de etano, eu teria que gerar 91,4 kmol por hora do eteno, porque a relação principal ela é 1 para 1 para 1, ou seja, 1 de etano dando 1 de eteno e 1 de hidrogênio. Isso no mol, número de mols, aquele que tem na frente ali do balanço, o balanço da estequiometria da reação. Mas só que eu tive uma composição ali de 25,8% de etano, 33,8% de eteno, 32,2% de hidrogênio e 2,4% de metano, aquilo que eu não queria. Está aí a composição. Bom, eu tenho esses dados de análise. Bom, eu quero fazer um estudo agora em cima desse reator. Qual é a porcentagem de conversão do etano? Então, conversão, lembrando, tem a ver com o reagente. Então, o etano. Quanto converteu? Então, quanto converteu? Eu entrei com 91,4 kmol por hora e está saindo lá 25,8 de 150. Então, converteu um certo valor. E quanto que entrou? Entrou 91,4. Ou seja, a porcentagem daquilo que entrou que foi convertido. Quanto converteu sobre quanto entrou é a conversão do etano. E o rendimento do eteno? O rendimento já tem a ver com o produto que você deseja. Então, é produto. Produto, não é mais reagente, agora é produto, é rendimento. Então, o que é o rendimento? O rendimento é aquilo que você deseja eteno. Só que é aquilo que você deseja sobre uma porcentagem. Então, é aquilo que você deseja sobre aquilo que você conseguiria obter se tudo fosse 100%, se não tivesse reação paralela. Só que ocorreu reação paralela. Aí ocorreu. Então, se tudo fosse bonitinho, sem ter nenhuma reação paralela, todo o etano se convertendo em eteno, esse seria o valor que a gente iria obter. Então, o que é o rendimento? É quanto a gente obteve sobre quanto a gente teria obtido se fosse tudo ok e não tivesse essa reação paralela. E a seletividade? A seletividade do eteno é agora quanto que eu obtive de eteno, quanto que eu obtive na realidade. Eu obtive uma certa quantidade de eteno, 33,8 de 150 kmol por hora. Em relação ao metano, quanto que eu obtive de metano? 2,4% em cima de 150 kmol por hora. Bom, então para eu saber essas vazões todas, eu tenho que transformar essas porcentagens todas em vazões. Né? Quanto que é 25,8% de 150? Vai dar tantos kmol por hora lá do etano, né? Como efluente. Então, eu vou colocar agora uma tabela com esses valores já multiplicando as suas porcentagens vezes a vazão para eu obter já uma tabela para saber calcular agora a conversão, o rendimento e a seletividade. Perfeito? Primeiro, qual a conversão do etano? Eu sei lá na reação que você acabou de ver, 1 mol de etano tem que dar 1 mol de eteno, né? Só que na conversão ele falou o seguinte, entrou 91,4 de etano, kmol por hora, e eu estou obtendo 38,7. Ora,
está saindo, aliás, está saindo 38,7. Não converteu tudo, né? Então entrou 91,4 e saiu 38,7 do etano. Entrou menos o que saiu é quanto converteu. Então 91,4 entraram lá de etano e está saindo 38,7. A diferença, então, 52,7 é quanto sumiu, desapareceu, foi convertido. Então só converteu 52,7 daqueles 91,4 possíveis de serem convertidos. Ou seja, converteu 52,7. Mas quanto teria, se tudo fosse ok, se não tivesse paralela, se convertesse tudo, se tudo fosse correto, quanto teria que converter? 91,4. Ou seja, então 52,7 converteu. Sobre quanto entrou? 91,4, que foi aquilo que foi disponível para você converter. Ou seja, vai dar 57,7%. Essa é a conversão do etano. Pergunta B, qual o rendimento do eteno? Agora, rendimento tem a ver com o produto desejado. O produto é eteno que você queria. Quanto você obteve? Olha lá, em quilomol por hora, 50,7 ali no efluente, 33,8% de 150. 50,7 eu obtive, mas quanto que eu teria obtido se tudo fosse maravilhoso, não tivesse reação paralela? 91,4, já que é 1 para 1. Se eu entrei com 91,4 de etano, eu teria que produzir 91,4 de eteno, porque é 1 mol de etano para 1 mol de eteno, ou seja, 55,5%. É a conta do rendimento. Repare, 57,7 é porcentagem, conversão do etano. 55,5 é porcentagem, rendimento do eteno, quanto eu obtive. E a seletividade? Seletividade não, é um número puro, um número que vai representar uma razão entre a quantidade do produto que eu desejo sobre a quantidade do produto indesejado, que no caso é o metano. Então, quanto foi de eteno? Na tabela 50,7. Quanto que é do metano? 3,6. Fazendo a divisão vai dar 14,1. Para o engenheiro melhorar essa performance, ele tinha que trabalhar em cima para melhorar a quantidade de eteno produzido ou diminuir a do metano. Então, aí você teria esses números todos melhorados. Então, a seletividade serve para a gente tomar como base onde melhorar, né? O que fazer para melhorar. E se você conseguir aumentar isso para 15, vai ser maravilhoso. Então, a gente vai aumentar todos esses números aí de produção, de conversão, de rendimento e assim por diante. Então, são as três grandezas que são analisadas: conversão, rendimento e seletividade. Ok? Agora, um exemplo de balanço com massa. Fazendo um balanço de massa agora. Eu vou alimentar 8.340 kg por hora de enxofre na reação com oxigênio. Vou queimar o enxofre com oxigênio e vou colocar um excesso de 72% de oxigênio. E vou obter assim o SO2. Essa é uma reação muito importante na produção de ácido sulfúrico. O SO2 depois vira SO3 e depois vira o ácido sulfúrico, H2SO4. Então, agora como eu estou fazendo em massa, quilos por hora, eu vou colocar a massa molar embaixo. Ó, 32 é lá a massa molar do enxofre, do oxigênio é 16 vezes 2, 32. E do SO2, 64, ou seja, 32 mais 32 é 64, ou seja, o balanço está batido. Entrou 64, saiu 64. Então, a massa, o que entrou tem que sair. É diferente lá do mol, que entraram 100, no exercício anterior estava saindo 150 kmol por hora. Massa não, massa tem que ser igual. Então, se eu entrar com 8.340 kg por hora de enxofre, eu vou ter que consumir 8.340 kg por hora, porque é 32 para 32, vai dar 8.340 para X, que é o mesmo 8.340. E quanto que eu vou gerar de SO2? Ó, se 32 de enxofre gerou 64 de SO2, então 8.340 vão gerar 16.680 de SO2. Muito bem. Esse é o balanço normal, o balanço que eu vou consumir oxigênio, eu vou produzir de SO2, se fosse tudo 100%. Agora ele colocou um excesso de 72% de oxigênio, ou seja, de ar, né? Então eu vou multiplicar o 8.340 vezes 1,72 para ver quanto na realidade entrou de oxigênio. Então entraram 14.344,8 quilos por hora de oxigênio. Fazendo uma relação, 21% é esse valor de oxigênio, 79%, que é o ar tem 21% de oxigênio, 79% de nitrogênio.
Então vai dar 53.963,77 quilos por hora de nitrogênio. Ou seja, esse que está em azul é a quantidade que entrou do ar, né? 14 mil de oxigênio, 53 mil de nitrogênio, mas só que dentro desses 14.344 de oxigênio, só foram consumidos 8.344. A diferença, 6.004, foi o que foi colocado em excesso, é justamente os 72% que foi em excesso. Isso vai sair do reator. O que vai estar saindo do reator, então? Vão estar saindo, primeiro, o SO2, 16.680. Vai estar saindo o oxigênio, 6.004. Vai estar saindo o nitrogênio, 53.963. O nitrogênio ele foi pego do ar e vai sair, ele não participa da reação. E do enxofre, 0, porque ele foi todinho queimado. Eu coloco justamente outro componente em excesso para poder consumir o produto que eu quero que seja consumido. O excesso de ar normalmente é colocado para você poder consumir todo um outro componente e sobrar lá o oxigênio. O ar é a matéria-prima barata. Eu pego num compressor, succiono o ar atmosférico, já tenho aqui o que vai ser utilizado na reação. Perfeito? Então aqui a gente fez um balanço utilizando excesso de ar e uma vazão mássica. No exercício anterior, a gente fez um exercício com vazões molares. Agora, no próximo exercício, a gente vai fazer vazão molar e excesso de ar também. Vamos ver como é que funciona. E aí a gente cobre todos os 3 itens de exercícios que a gente vai abranger nas aulas de balanço com reação. Perfeito? Então, esse processo é o processo de produção do cloro, é o processo de Diacon. A gente vai fazer em quilomol, tá? A vazão. 100 kmol por hora está entrando de HCl, entra no reator. Eu vou queimar com oxigênio, vai estar em excesso. Então, a conversão do cloro, do HCl, a conversão do HCl é 85%, ou seja, de 100 kmol que entra na corrente 1, somente 85%, 85 kmol por hora vai participar, vai reagir, vai sumir, vai desaparecer do HCl, formando lá o cloro. Então, eu tenho um excesso de ar de 35%. Então, na corrente 2, que é o oxigênio, eu vou entrar com 35% de excesso de oxigênio. Então, vamos ver a estequiometria. Como eu estou fazendo em quilomol, eu vou ver a estequiometria da reação. Então, 2 de HCl mais meio de O2 vai dar 1 de cloro e 1 de água. Então, é 2 para meio. A relação aí está 4 vezes, né, menor, né? 2 para meio, né? E para cloro, HCl para cloro é 2 para 1. E HCl para água é 2 para 1 também. Então, vamos ver. Se eu entrar com 85, ou seja, 85% de 100, se eu entrar com 85 de HCl, quilomol por hora de HCl, quanto que eu vou reagir, consumir de oxigênio? Ora, é 2 para meio, então se for 85 vai ser X. 2 para meio, 85 para X vai ser 21,25. 4 vezes menos, né? Então, eu gerei 21,25. E do cloro? Olha, é 2 mols de HCl para 1 de cloro. Então, se eu tenho 85 de HCl, 2 para 1, 85 vai na metade, 42,5 de HCl. Mesma coisa com água, 2 para 1, 85 para 42,5 também. Então, se eu tiver na estequiometria 21 de O2, 79 de nitrogênio, a estequiometria fala que é 21, 25 kmol por hora de oxigênio sendo consumido. Só que eu entrei com 35% de excesso, ou seja, 7,44 de excesso. Na verdade, eu entrei com 21,25 que foi o consumido na reação, mais o 7,44 que foi o excesso. Eu entrei, na verdade, com 28,69. Esse 28,69, que foi pego lá do ar, ele o oxigênio é 21%, 79 nitrogênio vai ser X, ou seja, 107,93 kmol por hora é o nitrogênio que entrou, que vai sair, ele entrou e vai sair. Então, baseado nesses números, eu tenho a corrente 3 formada. A corrente 3, eu sei o HCl, já que aqui foi consumido, entrou 100, mas foi consumido 85, quanto sobrou lá? Lá sobrou 15. Né? E assim por diante, eu vou fazer essas contas todas para ver. E quanto que eu gerei de cloro? 42,5. Quanto que eu gerei de água? 42,5 também. E o oxigênio que saiu? O oxigênio que saiu foi aquele que entrou em excesso, 7,44. Né? Então vamos transformar esses valores da corrente 3
vamos colocar esses valores na corrente 3 e depois tirar uma porcentagem para a gente ver o que uma análise daria dessa saída desses gases que estão saindo desse reator, desse processo de ECOM. Vamos ver. Bom, o HCl saiu 15 kmol por hora, o oxigênio 7,44, o HCl água 42,5 e o nitrogênio 107,93. Foi tudo que entrou, porque ele não participa da reação, ele é inerte, entrou e saiu da reação. Total 215,33. Se eu fizer agora as porcentagens, ou seja, 15 de 215,33 vai dar 6,97. 7,44 de 215,33 vai ser 3,45. 42,5 de 215,33 vai ser 19,73. E 50% é nitrogênio. Olha que quantidade enorme de nitrogênio que sai do processo, né? E do cloro mesmo é 19,73 a composição na saída desse processo. Então, essa é uma análise que daria desse reator, de um balanço desse reator. Agora, em aula, a gente vai fazer vários exercícios, a nossa lista de exercícios, né, para fortificar esses conhecimentos. Lembrando, um balanço com reação pode ser feito tanto em mol quanto em massa. Você pode trabalhar com vazões molares ou com vazões mássicas. Tudo bem? O estudo é o mesmo, os conceitos são os mesmos, não mudam. Então, até mais. Bom estudo.